Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Trazendo mais vídeo aqui pro canal. O tema de hoje é como que a promiscuidade ela atingiu as classes inferiores, as classes baixas. Então eu peço gentilmente que você possa se inscrever nesse canal, deixar o like, o sininho, comentem, compartilhem e vamos para o vídeo. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, tem mais de um ano, logo no início do canal. Eu expliquei porque que algumas classes diferentes elas não conseguem dar certo. Então, eu citei, né, aquele filme lá do Era Uma Vez, né, que é um filme brasileiro. Acho muito chatinho, mas serviu de exemplo, serviu de thumb pro meu vídeo no YouTube. Onde, cara, você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Quando você se relaciona com alguém, você está trazendo também a família da pessoa para sua vida. E existem N fatores, sabe? Mas, basicamente, não daria certo. Não dá certo. Classes diferentes. Porque a mentalidade, a visão, os valores, os princípios, muitas das vezes são diferentes. Certo? E eu até lembro de exemplo assim o filme Tropa de Elite. Onde, no primeiro filme, o Matias, que ele consegue passar para a faculdade de Direito. Ele é um cara que foi criado na periferia, ele sabe como é que funciona a favela, comunidade, essas coisas. E ele vai, cara, conviver e dividir o espaço da sala com jovens progressistas, riquinhos, que não tem noção de como que a vida funciona, né? E isso tem muito a ver com a nossa realidade. Porque eu posso até mesmo citar como confirmação disso que durante aquele dia, né, na verdade foi uma semana, né, porque aquilo rendeu assunto, ficou rendendo durante o mês todo, que eu tive aquela operação no Complexo do Alemão. Então, cara, quem saiu em defesa dos traficantes, porque são traficantes, eram traficantes, foram as patricinhas, foram essas pessoas aí que moram na Zona Sul. Eles não têm noção de como que é a favela, de como que funciona o crime organizado, certo? Mas aí, para não fugir do raciocínio aqui, o que acontece? Você vê que o Matias, existem dois públicos, né? O público do Matias, que são pessoas mais pobres, moram em favela, em periferia, e o morro, né? Que é o pessoal do morro e do asfalto. Do asfalto, que é o pessoal que eram os riquinhos lá da faculdade de Playboys. Você vê que o Matias ele tem muito mais questão de princípio, ética, valor, moral, do que os próprios universitários ali. Mas por quê? Porque desde o início, pessoal, quando a criança é criada no morro, ela vai ter contato com aquilo que nós chamamos de tráfico de drogas e crime organizado, e ela vai ser ensinada pelo pai e pela mãe que aquilo é errado. Não só isso, mas vai existir ali instituições que vão ajudar aquela criança a entender melhor o mundo, né, e como preservar os princípios. Um exemplo disso são as igrejas evangélicas, católicas, centros espíritas e outras religiões aí. Elas também ajudam a pessoa a discernir, a ter uma noção de como que elas devem escolher o bem, né, e dizer não para o mal. Então, você vê que esse negócio de agenda woke não é tão forte dentro da comunidade, sabe? Se você chegar pra uma pessoa que mora na favela e falar assim, pô, mano, você acha que eu que sou homem, eu posso virar mulher? O cara fala não, entendeu? Porque ele já tem ali uma outra cultura, são outros princípios, outros valores. Então, pô, ele vai achar aquilo um absurdo, né? Até porque, cara, pra você viver uma vida de progressismo, como que as pessoas, né, como os que as beautiful people, os playboys gostam de colocar, né, na mídia, na televisão, você precisa, cara, viver em outro mundo, sabe? Você não pode viver numa favela. Se você colocar um cara que se diz progressista numa favela, ele não vai durar, cara. Ele não vai durar ali muito tempo, sabe? Porque ele vai ter contato com coisas ali
vai destruir a vida dele, né? Essa é a consequência. Mas aí, o que acontece, pessoal? As classes superiores, elas mandam e ditam as regras, muitas das vezes, do que tem que ser passado para a sociedade. Isso aqui não é teoria da conspiração. O próprio Epstein, né, que teve o caso lá dos arquivos, ele financiou a propagação da agenda woke no mundo todo, entende? Então, esse cara, ele era bilionário, ele andava com gente muito influente, né, e ele vendia esse discurso, né, para famosos, para celebridades, e ele continuava lá no topo, sabe? Então, o pessoal lá de cima, ele dita o que deve ser passado. Então, isso vai ser, cara, transmitido através da televisão, através do cinema, através dos jornais, através das redes sociais e por aí vai. Entende? Não é à toa que a Globo ela é tão interessada em colocar essa agenda woke. Não tem nada de respeito, não tem nada de inclusão nesse tipo de agenda. O que existe ali é apenas uma questão de atingir de fato as famílias, entende? Uma vez o Olavo de Carvalho, ele falou uma coisa muito interessante, né? Quem quiser depois pode buscar aí na internet, tem uns shorts dele falando o seguinte, que o pessoal lá de cima, o pessoal woke, ele não quer, cara, acabar com a família no sentido de família realmente biológica, né? Que é pai, mãe, filho, filha. Eles querem acabar com a sua família. A família desses caras, né, vai continuar a tradicional, bonitinha, entendeu? Mas eles querem acabar com a sua, porque faz tudo parte de uma agenda. Você vai ver a família do Guilherme Boulos, por exemplo. Ele é casado com uma mulher. Você vai ver a família da Tabata Amaral. Ele é casado com um homem, mas é feminista, casado numa igreja. A Manuela Dávila também é a mesma coisa, sabe? Você vai ver a família do Lula, do Haddad, desses caras que se dizem aí e progressistas e de esquerda. É só você também buscar, cara, ver como é que é a classe lá do pessoal nos Estados Unidos, outros países, como é que é a família deles, sabe? Se você vê, por exemplo, o Reino Unido, que hoje é um país muito relativista relacionado às leis, cara, a família britânica lá, família tradicional, entende? Então tudo isso faz parte do jogo, tá, pessoal? A gente precisa entender essas cartas. Entender que cartas estão sendo jogadas na mesa. E o que acontece? Isso tudo aqui é uma análise, tá? Tudo isso aqui são coisas que eu acabei percebendo, né, durante esse tempo. E, cara, você vê que apesar de, na periferia, nas classes mais baixas, você ter uma estrutura muito mais firme quanto à questão dos valores, dos princípios e da ética, o público que é mais atingido com a promiscuidade é justamente o público mais pobre. Isso por quê? Na maioria das vezes, cara, o seu problema pode ser resolvido por dinheiro, sabe? Então, se um milionário, bilionário, ele tem uma filha progressista que acaba engravidando de algum Zé Ruela na faculdade ou de algum nóia, ele não vai querer tirar a vida daquela criança no ventre da filha. Ele vai deixar até o final. Ele vai cuidar do neto ou da neta e vai dar a melhor estrutura, sabe? Então, o pessoal não entende isso. O pessoal não entende que a maioria das vezes, cara, é o dinheiro que vai resolver esse problema. Enquanto que eles estão lá na mídia, na imprensa, divulgando que você deve ser um cara promíscuo, eles estão com uma família bonita lá. Tudo estruturada, entendeu? Com um avô que muito bem sucedido, uma mãe que vai ter uma estrutura para dar a melhor educação, para dar o melhor pro filho. E é assim que funciona. Porque, querendo ou não, foram
anos e anos, décadas, que o funk proibidão, que a gente sabe que se fosse proibido não ia ter, no YouTube ou outros canais assim, foram anos e décadas passando essa ideia de você ser um cara promíscuo, ser um cara poligâmico, que você tem que trair a sua mulher, que você tem que descer a porrada na sua mulher, que você não precisa se preocupar com isso, aquilo, outro. Você tem que viver a vida, viver o hedonismo, viver o seu bel prazer, sabe? Então o pessoal não consegue conceber que existe a cultura do funk e que na maioria das vezes gosta de colocar esse tipo de funk com cunho sexual para que não só as gerações atuais, mas as gerações futuras sejam atingidas, as emissoras, a mídia, sabe? Então, você não vai ver, cara, filho de rico ouvindo funk, essas merdas aí de MC Cabelinho, de Oruan, de Pose, de Borges. Você não vai ver, entendeu? Eles têm cultura, entendeu? Eles não vão ver essas coisas. Mas o público-alvo vai ser quem? A classe baixa. A classe baixa vai ser atingida por essas coisas e vai continuar reproduzindo igual um coelho, adoidado, de forma desestruturada, sem dinheiro muitas das vezes, e vai pagar um pato. Por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, estava lá na faculdade e foi pra cama com alguém, engravidou, agora vai ter que largar a faculdade para trabalhar, ou vai ter que vender a moto, o carro que tanto trabalhou para poder conquistar, o videogame, entendeu? Vai ter que ralar dobrado, porque a pessoa quis ter escolhas, mas esqueceu que existem consequências. Entende? Eu posso citar assim um exemplo de uma tia minha. Eu tenho 2 tios, na verdade, que tem esse perfil assim de hedonismo, baile funk, balada, aquela coisa toda. Mas eu vou citar minha tia. Cara, minha tia, ela sempre, eu não sei, né, se ela teve problema com o meu avô, né, com essa questão, e aí acabou, enfim, tendo esses problemas aí de casamento, de relacionamento. Mas ela desde de nova, né, porque ela é uma tia nova, né, que eu tenho. Cara, ela sempre quis andar à vontade, né, roupa curta ou apertada, com umas músicas aí também muito indecentes. Queria viver a bel prazer. E aí, cara, quando ela engravidou, ela teve que parar tudo, entendeu? E por mais que minha mãe não gosta de admitir, essa é a verdade. Então, ela parou tudo, cara. E agora ela tem 2 filhos, é uma mãe solteira. Por quê? Porque ela decidiu agir dessa maneira. Ela não foi responsável, né? Mas aí ela ainda age com essa mentalidade de achar que ela é garotinha e que ela quer ir pra pagode, pra roda de samba, fim de semana, em vez de cuidar dos filhos. É complicado, né, pessoal? Mas essa é a realidade. Então é isso, peço que vocês se inscrevam, deixem um like, o sininho, comentem, compartilhem e até a próxima.